o quadro eleitoral em todo o Brasil. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Como prometemos, né, Rodolfo, estamos iniciando aí uma série de conteúdos sobre as eleições municipais no Brasil. Como vocês aí também sabem que nos acompanham, Brasília está num período de recesso parlamentar. A cidade continua funcionando a pleno vapor, o presidente da República continua na capital, mas, obviamente, o grande movimento que se tem na capital federal é em torno do Congresso Nacional. E o recesso parlamentar une também com um período de calmaria no judiciário, e o próprio presidente da República aproveita esse momento justamente para fazer o que é necessário para um grande eleitor, que é buscar eleitores para os seus candidatos às prefeituras no Brasil. E não diferente disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro também, que é um grande eleitor, como Lula também está correndo o Brasil para poder preparar os seus candidatos às eleições municipais. Portanto, estamos chegando naquela fase das convenções, os nomes vão ser escolhidos daqui a pouco tempo, vamos ter certeza de fato quem concorrerá nas principais capitais do Brasil e vamos levar esse quadro para todos vocês. Mas hoje vamos iniciar aí com os dois grandes eleitores, né, Rodolfo Lago? E depois passamos para as principais capitais, iniciando essa jornada de hoje. É isso aí. A gente começa aí, então, falando ali de Rio e São Paulo, né? As duas principais capitais aí do país, ou duas das principais capitais do país, e que são ali, né, os berços políticos dos dois grandes antagonistas da política brasileira. O Bolsonaro, embora tenha nascido em São Paulo, seja paulista, fez a sua vida política no Rio de Janeiro. O Lula, embora seja pernambucano, fez a sua vida política em São Paulo. E nos últimos dias, desde o final da semana passada, ambos estiveram nesses ninhos políticos. Quer dizer, para ambos, para os projetos políticos de ambos, para o que vem aí pela frente, 2026 e tal, é importante conquistar os seus próprios ninhos, e por isso os dois estiveram lá. No final da semana passada, o Bolsonaro esteve no Rio, num ato de campanha, de pré-campanha ainda, porque ainda não foi oficializado, de pré-campanha do deputado federal Alexandre Ramagem, um ato na Tijuca, que foi o primeiro grande ato da pré-campanha, e que também marcou ali uma reaproximação dos dois, né? Depois de toda a história de que, enfim, poderiam ter ficado ali um de mal com o outro por causa da história do áudio que foi gravado, daquela reunião lá, supostamente gravado pelo Ramagem. O ato foi ali uma demonstração de proximidade entre os dois para lançar isso aí. E o Lula esteve no seu berço político. Ele primeiro foi a São Bernardo do Campo, que é a sua origem política, ali como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, para apoiar ali o lançamento da candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do PT, porque o PT quer reconquistar São Bernardo. Hoje São Bernardo está com o PSDB lá. Então, isso é importante ali para o Lula, é o berço político dele, reconquistar essa cidade onde nasceu o PT, onde começou tudo. Depois ele foi a São Paulo para o lançamento da candidatura oficial do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que disputa a eleição lá em São Paulo com o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. E com isso vocês já entenderam que essa eleição vai ser como a outra, será polarizada em torno de quem os dois candidatos, ou melhor dizendo, os dois grandes eleitores estão apoiando como candidatos. No caso, Lula de um lado e Bolsonaro do outro. E só para vocês terem uma ideia como essa polarização já está presente, e Rodolfo Lago já anunciou, nós vamos mostrar para vocês os números do que a gente chama de pré-campanha. Porque, obviamente, a campanha oficialmente não iniciou, porque precisa primeiro, pela legislação brasileira, que haja as convenções que, de fato, vão confirmar os nomes que nós já sabemos são os nomes da disputa. Portanto, o que a gente vai trazer para vocês a partir de hoje são números que, ainda que não sejam de candidatos oficiais, são dos praticamente quase certos candidatos às eleições municipais nas capitais. E aí, no caso, vamos começar com São Paulo, a maior capital do Brasil, aonde a disputa está acontecendo de maneira muito acirrada entre o atual prefeito da capital, justamente apoiado por Jair Bolsonaro, que é Ricardo Nunes,
e do outro lado o Boulos, deputado federal apoiado por Lula. Então ali já se mostra muito claramente essa polarização. Só para se ter uma ideia, o Nunes está com 24% e Boulos com 23%. Dentro da margem de erro, empate técnico. E aí vem o terceiro nome, que foi a surpresa dessa eleição, que ainda, na verdade, continua sendo uma surpresa, porque é o Datena. Todo mundo conhece, um apresentador de televisão reconhecido em todo o país pelo trabalho exercido há mais de uma década, porém, a cada eleição ele anuncia que será candidato e desiste. Nessa ele está seguindo. Então, o Datena aparece em terceiro lugar com 11%. E aí a gente vai para o Rio de Janeiro, o berço eleitoral, como o Rodolfo Lago disse, de Jair Bolsonaro, onde ele apoia o candidato, que é deputado federal hoje, Alexandre Ramagem, à Prefeitura do Rio. Porém, Ramagem é o terceiro colocado nessa disputa, está com 7%. Acima de Ramagem, a gente pode dizer, no empate técnico, está justamente Tarcísio Mota, que tem 9%. Então, os dois também empatados tecnicamente. Agora, quem lidera, que provavelmente será o grande vencedor dessa eleição no Rio de Janeiro, é o já conhecido prefeito Eduardo Paes, que está com 53% do seu eleitorado. E também no Rio de Janeiro, a questão da polarização, porque Eduardo Paes é o candidato de Lula, o Tarcísio, de alguma maneira, ainda que não seja o candidato oficial de Lula, tem o apoio de Lula e, obviamente, Ramagem o apoio de Jair Bolsonaro. Pois é, né? São dois quadros aí bem distintos a essa altura da disputa. Em São Paulo, essa disputa acirradíssima, com esse empate aí entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, com o Datena funcionando ali como uma espécie de fiel da balança, porque ele vem ali em terceiro com 11% e ele então pode ajudar a definir uma eleição tão complicada, dependendo do que ele apoie. O Datena fez alguns sinais aí recentes, numa entrevista, de possível apoio mais ao Lula, fez elogios ao Lula, criticou o Ricardo Nunes, disse que o Ricardo Nunes foi o pior prefeito da história de São Paulo, enfim. Então o Datena vai se aproximando disso aí, é uma coisa para a gente observar, porque o Datena costuma, como o Alexandre já havia falado, ele costuma desistir antes, então ele tem 11%, costuma desistir antes e está fazendo esses acenos ali para o lado do Lula. Então é uma coisa importante para se observar. No Rio, uma situação bem diferente, porque o Eduardo Paes está descolado na frente ali com 53% dos votos. O Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, o Bolsonaro gostaria ali de tentar vencer a eleição no seu berço eleitoral, vem bem atrás, vem só com 7% das intenções de voto. Então, ali uma situação bastante complicada para ser revertida. Então, são os dois quadros ali nas duas principais cidades da região sudeste. E com este quadro a gente inicia este conteúdo de hoje. Como falamos para vocês, terá nos próximos dias a não ser que tenha um fato que, claro, seja mais importante, terá sequência diariamente trazendo as capitais. A cada dia traremos 2 capitais do país com essas disputas. Lembrando, como o Rodolfo Lago falou já no início, nós estamos tratando da pré-campanha. Esses candidatos poderão ser trocados. Uma convenção pode mudar o candidato. Nós estamos vivendo agora, nos Estados Unidos, uma mudança. O candidato à presidência está sendo trocado. Portanto, a gente está trazendo os nomes que até agora estão na disputa. E nestes nomes é o que nós faremos a partir de hoje com as demais capitais do Brasil. Não é isso, Rodolfo? É isso aí. E é muito possível que daqui até a eleição a gente volte a isso aí, porque, enfim, as coisas vão evoluindo, novas pesquisas vão surgindo, esses quadros aí vão se afinando até o final, né? É isso, mas hoje demos início. Então, essa nossa temporada, Eleições 2024, eleições municipais no Brasil. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.